Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, primeiramente Romanos capítulo 11, nós vamos estar lendo alguns versículos, mas o texto-chave encontra-se em Gênesis capítulo 12. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao versículo 36, você pode deixar marcado em sua Bíblia, mas antes de nós fazermos a leitura, nós vamos ter uma palavra de oração. Os irmãos que encontraram, deixe marcado em sua Bíblia. Oramos. Bondoso Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por estar na tua casa nesta noite, ó Deus. Privilégio que o Senhor tem nos dado, oportunidade que o Senhor tem nos dado de consagrar as nossas vidas para servir ao Senhor. Abençoe, ó Deus, a mensagem neste momento e fale aos nossos corações, ó Pai. Que a tua igreja não ouça o pastor Maurício, mas que tua palavra, ó Deus, venha transformar as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas. Que eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo, que é o nosso único e o nosso suficiente Salvador. Amém. Todos encontraram? Mensagem, meus irmãos, dessa noite tem como título o chamado de Deus. O chamado de Deus. O chamado de Deus a Abraão. Eu quero dizer para você nessa noite que todos nós temos um chamado, independente de idade, se é criança, se é jovem, adolescente, idoso, Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós vamos observar isso, este chamado, meus irmãos, na vida de Abraão. E o interessante, quando nós olhamos o chamado de Jesus Cristo aos discípulos, isso está em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, o Senhor, ele diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor chamou aqueles homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no. Diz mais, versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Com quem eles estavam? Com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os eles. Deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, interessante, irmãos, que Jesus Cristo está passando, ele vê esses homens pescando, ele vê esses homens consertando a rede. O que o Senhor Jesus Cristo faz? Chama eles. Propósito meu para a vida de vocês é não ser pescadores de peixe, mas ser pescadores de homens. E a Bíblia diz, irmãos, ou melhor, ela não diz que eles reclamaram, que eles pensaram, se eles iam ou não, se eles pensaram no seu pai que estava ali no barco, não. Mas a Bíblia diz o quê? Que eles deixaram as redes, deixaram o barco e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Abraão, ele foi chamado pelo Senhor e com 75 anos, ele deixou do lugar onde eles moravam, que era Harã, para ir para Canaã. 75 anos, e Deus, irmãos, operou maravilhas na vida dele. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que todos nós temos um chamado. Deus, ele tem nos chamado, independente da idade. O Senhor, ele tem nos chamado, e o Senhor, ele tem um propósito muito especial na minha e na sua vida. Eu pergunto para você nessa noite: você já ouviu o chamado de Deus? O Senhor já te chamou? E qual foi a sua resposta? O que você respondeu para o Senhor? Recentemente, uma irmã lá de Cambé, do Templo Batista Maranata de Cambé, ela perguntou: pastor, como que foi o chamado do senhor para o ministério? E eu formulei uma resposta para ela. E aí eu fui para casa e fiquei pensando naquela resposta. E no outro culto eu cheguei para ela e disse: irmã, eu formulei uma resposta, mas a resposta é muito simples. O Senhor, ele disse apenas assim: Maurício, é você. Ele falou assim: Maurício, é você. Maurício,
Irmãos, eu falei: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E eu pergunto para você novamente: o Senhor tem chamado você? O Senhor tem falado com você? A palavra de Deus tem falado ao seu coração? Amém? Ao ler as Escrituras, eu chego a uma conclusão e eu me regozijo a observar como o nosso Deus, meus irmãos, Ele é maravilhoso, como o nosso Deus, Ele é perfeito em seus planos e também em seus propósitos. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao versículo 36, a palavra de Deus, ela nos diz sobre a sabedoria do nosso Deus: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, meus irmãos, quando eu observo a grandiosidade do nosso Deus, que desde o início, desde o pecado de Adão e Eva, Deus, irmãos, Ele orquestrou, Deus, Ele proveu, irmãos, Ele organizou toda a história da humanidade para que hoje eu e você nós tivéssemos a oportunidade de crer no Senhor Jesus, uma oportunidade de servir ao nosso Deus através das nossas vidas, a oportunidade de responder ao chamado de Deus. Deus, Ele preparou todas as coisas para que eu e você hoje nós tivéssemos a oportunidade de tornar a ter a comunhão que um dia havia entre Deus e o homem antes do pecado. Há dois caminhos. Primeiro caminho, a Bíblia diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte, final que conduz à morte, a morte eterna. Porém, há um outro caminho, a Bíblia diz que é um caminho estreito e apertado, e esse caminho estreito e apertado, ele conduz à vida eterna. E mais uma vez eu digo para você, meu irmão, como nosso Deus, Ele é maravilhoso. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, eu e você nós não estaríamos aqui nesta noite. Amém? Deus, irmãos, Ele organizou todas as coisas, planejou todas as coisas para que hoje eu e você nós pudéssemos responder ao chamado de Deus. Mesmo que a inclinação natural do homem, a tendência após o pecado, é para o mal, Deus, Ele nunca abandonou o homem. O Senhor, Ele anunciou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa, irmãos, do Messias, a promessa do Salvador, a vinda daquele, irmãos, que eliminaria a barreira da separação. Porque houve uma separação quando Adão ele pecou, houve um rompimento na comunhão do homem com o Senhor, e Deus, irmãos, ele organizou tudo em seus planos, para que Jesus Cristo ele viesse, e aí nós tivéssemos a oportunidade de tornar a ter comunhão com Ele, aquele, irmãos, que restabeleceria a comunhão, o acesso do ser humano para com Deus. Quem é este? É Jesus Cristo. Infelizmente, há muitos que não valorizam a oportunidade de ter comunhão com o Senhor, a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia ela diz que o pecado, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, fazendo com que o Senhor ele não ouça as nossas orações. Então eu vou resumir. Deus, irmãos, Ele prometeu Jesus Cristo Ele veio, foi preso, foi crucificado, foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, dando oportunidade ao homem a ter acesso ao Pai novamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Senhor. Eu e você, nós temos acesso agora com Deus, nós tornamos ter essa comunhão maravilhosa, podemos conversar com Deus diariamente. Amém? E nós pecamos, nós praticamos o pecado, e o que acontece? Nós colocamos uma barreira novamente entre nós e o nosso Deus, impedindo que haja uma comunhão entre nós e o Pai. Para que Cristo ele viesse a este mundo,
salvar a humanidade de seus pecados, era necessário um povo e uma nação. Deus, então, irmãos, ele chama Abraão, mas inicialmente era Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra gentílica, uma terra entregue à idolatria, para fazer dele uma grande nação, e desta nação nasceria Jesus Cristo, o Salvador. O Senhor, ele tinha um propósito muito especial e grandes promessas para Abraão. Eu disse hoje na escola dominical que muitas promessas de Deus, ela é condicional. Deus, ele promete, conforme Mateus capítulo 6, versículos 33, que ele promete suprir todas as nossas necessidades, mas é necessário que eu e você busquemos ele em primeiro lugar. Então é uma promessa condicional, depende de mim e depende de você. E Deus, irmãos, ele tinha um propósito especial para Abraão, ele tinha grandes promessas para Abraão, e com o chamado e as promessas, o Senhor também ele pede 3 coisas para Abraão. Ele pede de Abraão fé, ele pede obediência, e ele pede também de Abraão separação. A fé, ela é mais do que um simples sentimento intelectual à existência de Deus, mas a fé, ela envolve confiança, a fé, ela envolve entrega, convicção na verdade de Deus. A fé também é um dom de Deus que leva à salvação. A fé, ela é demonstrada através das obras, e Tiago, ele fala sobre isso, que uma fé sem obras, ela é morta. Ou seja, pela obediência à vontade de Deus. Já a obediência é a resposta prática à fé, a manifestação da confiança em Deus. A obediência, ela é um ato de submissão voluntária à vontade de Deus. Você serve a Deus voluntariamente ou você é obrigado a servir a Deus? É algo voluntário, amém, irmãos? É voluntário. Em forma de agradecimento, nós reconhecemos tudo aquilo que Deus ele fez por nós. Então, uma alegria poder servir ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É bom louvar ao Senhor, é bom cantar hinos ao Senhor, é bom estar em comunhão, estar em união nas programações da igreja e dia a dia também. Então, meus irmãos, a obediência é um ato de submissão voluntário, é um processo contínuo de aprendizado e crescimento espiritual. A obediência também é evidenciada em todas as áreas da vida, não apenas na esfera espiritual. Portanto, a fé, preste atenção, a fé é a base para a obediência, e a obediência é a evidência da fé. Em outras palavras, se eu tenho fé em Deus, eu vou ser obediente, eu vou andar conforme a vontade do Senhor para a minha vida. Portanto, quero dizer para você nesta noite, que assim como Deus ele tinha um chamado, assim como Deus ele tinha um propósito muito especial para Abraão e preciosas promessas para ele, assim Deus ele também tem um chamado para você. Deus ele tem um propósito especial para a sua vida. Deus ele tem promessas preciosas para você nesta noite, amém, irmãos? Amém. Com o chamado e as promessas, o Senhor também ele pede de mim, de você 3 coisas. Deus ele pede de nós fé, Deus ele pede para cada um de nós obediência, e Deus ele pede também para cada um de nós separação. E Deus ele continua chamando nos dias de hoje. Porém, poucos estão dispostos a ouvir e responder esse chamado. Poucos estão dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui. Aqui está a minha vida, usa a minha vida para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus. Deus tem chamado, Deus quer usar a sua vida. Você tem respondido ao chamado do Senhor? Você tem dito sim para o Senhor? Você tem colocado a sua vida à disposição para servir ao Senhor? Pense sobre isso nesta noite. O chamado de Deus para Abraão, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. O chamado de Deus para Abraão foi um chamado para separação. Gênesis capítulo 12, vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12, o chamado de Deus para Abraão era um chamado para separação. Olha o que nos diz a palavra de Deus, versículo 1. Ora,
o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sabe de quem foi o chamado? Sabe quem chamou Abrão? Sabe quem tinha um propósito na vida de Abraão? Deus, como Ele tem um propósito na minha e na sua vida. O chamado partiu de Deus. Interessante, irmãos, que naquela época não havia judeus, naquela época não havia hebreus, mas apenas havia nações, e Deus, irmãos, ele tinha um propósito muito especial na vida de Abraão. Esse chamado, também, irmãos, além de partir de Deus, era um chamado que ele deveria deixar a sua pátria, seus amigos e até a casa do seu pai. Olhe a continuação do versículo que diz, vou fazer a leitura do início. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Interessante, meus irmãos, que Abraão ele não sabia qual era a terra, mas ele decidiu no seu coração confiar no Senhor. Eu não sei para onde Deus vai me mandar, porém ele ouviu o chamado de Deus e ele respondeu. Ele deixou o seu pai, ele deixou a sua casa, ele deixou o seu trabalho, ele deixou dos seus amigos, ele deixou de tudo aquilo que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Você lembra do exemplo do jovem rico? Quando ele chega ao Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria um lugar no céu, ele queria saber como ele passaria a eternidade com o Senhor. E olha como foi a conversa, está em Marcos capítulo 10, versículos 17 ao versículo 23. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é a pergunta de muitas pessoas nos dias de hoje? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porém, versículo 21 lhe diz: e Jesus, olhando para ele, o amou. Portanto, irmãos, ninguém pode falar o Jesus não me ama, eu não sou amado. Jesus, ele te ama, ele tem um propósito na sua vida. João 3,16, porque Deus, ele amou o mundo, todas as pessoas. E Jesus olhou para ele, o amou, e disse-lhe: falta-te uma coisa. Eu creio que no seu coração ele pensou: agora está fácil demais, falta só uma coisa para mim ter o meu lugarzinho no céu, já está garantido. Porém, Jesus Cristo, irmãos, ele conhece o meu e o seu coração, ele conhece o nosso íntimo, aquilo que nós não falamos para ninguém, Deus ele conhece, Deus ele sabe de todas as coisas. Jesus diz para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Meus irmãos, se não houvesse o versículo de 22, quem sabe nós pensaríamos: sim, este homem deu tudo para os pobres, tomou a cruz e seguiu o Senhor, porque nós estamos falando de um lugar no céu, de um lugar no céu. Mas esse homem, irmãos, ele não estava disposto a deixar tudo que ele tinha, todos os seus bens, tudo aquilo que ele havia conquistado na sua vida, para seguir ao Senhor Jesus Cristo e ganhar um lugar no céu. E a palavra de Deus ela é muito clara, que o dia da salvação é hoje. Eis aqui o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação, não é amanhã. Aquele homem tinha a oportunidade de crer no Senhor Jesus e ganhar um lugar no céu. Muitos acham, irmãos, que Deus ele vai dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro. Deus ele vai dar um jeito. Deus ele é amor, amém, irmãos? Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça também. Deus ele vai dar um jeitinho. Meus irmãos, a oportunidade é hoje, não é amanhã. E esse homem, a Bíblia diz, versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Interessante que Alexandre o Grande, ele fez 3 pedidos antes da sua morte. Primeiro pedido, que os melhores médicos da época carregassem o seu caixão.
O segundo pedido é que sua mão ficasse para o lado de fora do caixão. E o terceiro, que muitas de suas riquezas fossem acompanhadas naquele dia do funeral. Sabe qual a lição? Que nem os melhores médicos da época puderam salvar a vida dele, curar a vida dele. De mãos vazias ele veio, e de mãos vazias ele voltou. É como Jó lhe diz: nu eu vim para este mundo, e nu eu tornarei. E nenhuma das riquezas dele acompanhou. Tudo ficou aqui. E foi isso, meus irmãos, que aconteceu com aquele jovem. O amor dele estava nas coisas deste mundo. Não é errado ter condição. Errado, meus irmãos, é colocar a nossa confiança e o nosso amor nas riquezas deste mundo. Isso é errado. É colocar isso na frente do nosso Deus. No mesmo texto, em Mateus capítulo 19, versículo 24, diz assim: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E este buraco da agulha não é literal, porque senão seria algo impossível. Mas alguns estudiosos dizem que nos muros de Jerusalém havia uma porta pequena para os soldados passarem. À noite não precisaram abrir aquelas portas grandes, abriu aquela porta menor. E esta porta passava um camelo também. Porém aquele camelo precisava estar realmente com as pernas dele dobradas, um estar empurrando atrás e outro puxando na frente, irmãos, e era difícil demais, mas passava. Então há esperança para aquele que tem condições, há esperança. Porém, muitos colocam o seu amor no dinheiro. A palavra de Deus, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse jovem, ele perdeu a oportunidade de garantir um lugar no céu. Deus, irmãos, ele tem um chamado para você. E esse chamado, ele requer separação e ele requer renúncia. E eu pergunto aos irmãos nessa noite: você está preparado para renunciar tudo que você tem por causa de Cristo? Você está preparado para renunciar às suas riquezas por causa de Cristo? Você está preparado para deixar a sua casa por causa de Cristo? Sua família por causa de Cristo? Para responder o chamado de Cristo? Você está preparado? Porque Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem controla e quem comanda a minha vida não é mais eu, não é mais a minha vontade, mas é Cristo que controla e comanda a minha vida, é Ele que está na direção da minha vida. Aquele que responde ao chamado, ele se torna propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor? Amém? Que privilégio ser propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 11, diz a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Qual a finalidade que você foi adquirido por Jesus? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem neste mundo. Nossa vida é breve, é rápida. Não pertencemos a este mundo. Que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a nossa alma, contra a alma. Chamado, irmãos, de Abraão é acompanhado de promessas, de grandes promessas. Observe comigo, meus irmãos, o que o Senhor ele prometeu para Abraão, e Deus ele tem prometido para você também. Deus ele tem grandes promessas para a sua vida. O que o Senhor ele prometeu a Abraão? Primeiramente, o Senhor prometeu uma terra maravilhosa como herança. Versículo 1 diz assim: para a terra que eu te mostrarei. Interessante que quando os 12 espias eles foram verificar a terra, meus irmãos, quando Deus ele promete coisa boa, amém? Deus ele dá coisa boa para os filhos. Deus ele faz as coisas por completo, nada pela metade. Será que Deus daria uma terra ruim para este povo, que ele chamou, que ele escolheu? Não.
E aqueles 12 espias foram verificar a terra. Em Números capítulo 13, versículos 30 a 31, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus prometeu uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. E lá foram aqueles espias, tem cidades fortificadas, tem um povo que é muito grande, o povo é gigante mesmo, é difícil, estão preparados. Porém, Josué e Caleb, eles foram lá e falaram: Deus ele vai nos abençoar, Deus ele prometeu, Deus ele é fiel e Deus ele vai dar essa terra para nós, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O Senhor também prometeu, além da terra, uma maravilhosa missão para Abraão. Abraão, você vai ser uma bênção. Como é bom nós ouvirmos alguém dizer: você é uma bênção, né? Quando os pais dizem: filho, você é uma bênção. Quando os filhos dizem: pai, você é uma bênção. Mãe, você é uma bênção. Meus irmãos, Deus ele prometeu que Abraão seria uma grande bênção. Lembra daquele hino que diz: faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Meus irmãos, Deus ele tinha um propósito na vida de Abraão, o propósito de ele ser, meus irmãos, uma grande bênção. O Senhor prometeu transformar a descendência de Abraão em um canal de bênção para outros povos. O Senhor também prometeu, através de Abraão, uma bênção para todas as famílias da terra. Observe versículos 2 e versículos 3, as promessas do Senhor: e far-te-ei uma grande nação. Olha as promessas: e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás, Abraão, uma bênção. Versículo 13: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ó Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui, meus irmãos, é o fato que apontava para o Senhor Jesus Cristo, que era descendente e viria a ser descendente de Abraão. O chamado de Abraão para nós, quero dizer para você nessa noite, que ele é acompanhado das mais preciosas promessas de Deus. Aquele que responde sim para o chamado de Deus, caminhará não para Canaã terrena, mas caminhará em direção, rumo a Canaã celestial, a terra prometida que Deus preparou para o seu povo, o céu, a morada de Deus, o lar celestial. Amém, irmãos? Esta é nossa caminhada. Nós caminhamos com o rumo certo para a eternidade com o Senhor. Tem um hino, irmãos, eu gosto muito de cantar ao Senhor, e os hinos que nós cantamos em nossa igreja, graças a Deus, eles são hinos cristocêntricos. E há um hino que diz assim, do cantor cristão: da linda pátria estou, muito longe e triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, ó vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Amém, irmãos? Nós fizemos parte da eternidade com o Senhor. Nossa pátria ela está nos céus, não pertencemos mais a este mundo, fomos comprados por um alto preço, e o Senhor prometeu: eu vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir, irmãos. Estamos caminhando em direção a Canaã celestial. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa nova habitação, que é do céu. Além de caminhar rumo, meus irmãos, à terra prometida, Deus ele transforma a nossa vida em um canal de bênção para outros.
Não somos apenas receptores das bênçãos de Deus, mas nós somos também canais, meus irmãos, que Deus ele usa para abençoar a vida de outras pessoas. Se as bênçãos de Deus estão terminando em você, tem algo de errado. Se você só quer bênção para você, tem algo de errado. Deus ele só vai te abençoar se as bênçãos não pararem em você. Se você for um canal de bênção, as bênçãos de Deus elas não podem terminar em nós. E terceira aplicação, meus irmãos, a maior bênção que eu e você nós podemos, ou melhor, que eu e você nós temos, é poder compartilhar através de nossa vida, do nosso testemunho diário, a esperança da salvação em Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: estai preparados para responder com mansidão e temor àqueles que vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Então, meus irmãos, Deus nos prometeu um lar celestial. Deus ele nos prometeu que eu e você nós teríamos uma grande bênção. E também, meus irmãos, nós temos o grande privilégio de falar do amor de Jesus Cristo para as outras pessoas. Como ouvirão, se não há quem pregue? Colossenses 1, 27 e 28 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Como Abraão ele avaliou o chamado de Deus, como você tem avaliado o chamado de Deus? Abraão, meus irmãos, ele respondeu o chamado de Deus com obediência. Ele foi obediente, ele não deixou para responder o chamado no outro dia, mas ele respondeu o chamado de Deus naquele momento. A sua obediência ela foi imediata: Senhor, eis-me aqui. Observe versículo 5, diz assim: o Senhor ele prometeu, o Senhor chamou Abraão, e a Bíblia diz que tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, é o sobrinho, e todos os bens que havia adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Meus irmãos, Abraão deixou tudo que ele tinha para responder o chamado de Deus. Mateus capítulo 19, 27 a 30 nos diz mais. Será que vale a pena responder ao chamado de Deus? Será que vale a pena dedicar a vida para servir ao Senhor? Será que vale a pena renunciar tudo por causa de Cristo? Olha a conversa de Pedro com Jesus. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Paulo também deixou tudo por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 8, diz assim: circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, conduta exemplar perante a lei. Mas o que para mim era ganho, o que para mim tinha valor, eu reputei-o, eu considerei tudo perda por causa de Cristo, perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Para mim não tem mais valor nenhum, para que possa ganhar a Cristo. O valor, meus irmãos, está em nós termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Este é o valor. Isso é o que nós temos de mais precioso na nossa vida.
é Jesus Cristo. Que adianta ganhar o mundo, ter status, ter condições, ter tudo nesta terra, morrer e ir para o inferno? Não adianta nada. Mas Paulo, ele deixou tudo que ele tinha para seguir ao Senhor. E quando o Senhor chamou Paulo, interessante, até que horário meu irmão tem? Posso pregar? Os irmãos vão trabalhar amanhã? Esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós estamos em casa, muitas vezes no celular, televisão, nós estamos literalmente, irmãos, desperdiçando um tempo que nós podemos ter reunidos na casa do Senhor. Mas é claro que nós temos um horário para seguir. Mas quando Paulo teve encontro com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, interessante que Paulo estava indo a Damasco perseguir os cristãos, prender os cristãos com carta de recomendação. E quando o Senhor aparece para ele, numa grande luz, um grande clarão, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo a Cristo? Estava, meus irmãos. Quando persegue a você, persegue a Cristo. E rapidamente Paulo lhe diz assim: Senhor, reconheceu quem era Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E ele saiu já naquele momento, meus irmãos, em obediência à vontade do Senhor. Para Paulo, nada neste mundo superava o valor de conhecer a Cristo. Cristo, meus irmãos, ele é mais importante. Todo aquele que responde sim ao chamado de Deus, experimenta um novo em sua vida. Todo aquele que responde sim ao chamado de Deus, irmãos, há uma conversão de valores, há um novo olhar. Nós deixamos de olhar horizontalmente para essa terra, nós começamos a olhar para a eternidade, para o céu. Há um novo alvo, nosso alvo é Jesus Cristo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Paulo, ele diz: Jesus Cristo. Aquele que diz sim para o Senhor, há uma nova identidade, há uma nova vida, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, quem entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, quem escuta o chamado de Deus, nasce de novo. Há uma nova vida, há uma transformação, há uma regeneração completa. Não é, meus irmãos, em partes, mas é uma transformação completa na vida, uma novidade de vida. Assim, meus irmãos, que Abraão respondeu ao Senhor, com obediência, e naquele mesmo momento não deixou para outro dia. E o que Abraão ele experimentou depois da sua saída? Abraão ele experimentou uma maravilhosa revelação de Deus. Versículo 7 do capítulo 12, a parte A, diz assim: até o momento nós não vemos o Senhor aparecendo, nós vemos na palavra de Deus o Senhor dizendo, mas agora, irmãos, as coisas mudam. Ele respondeu ao chamado de Deus, e Deus se revela para Abraão, e ele diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão. Deus, irmãos, se revelou a Adão, Deus se revelou a Noé, a Abraão, Moisés, e Deus, meus irmãos, ele se revela à igreja nos dias de hoje. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Clama a mim e responder-te-ei. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meus irmãos, essa é a comunhão que agora Abraão tem com o Senhor. Deus se revela para ele. Abraão também experimentou muitas coisas depois que ele respondeu ao chamado do Senhor. Ele recebeu uma grande promessa. Parte B do versículo 7: além de o Senhor aparecer para ele, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Meus irmãos, quando você escuta o chamado de Deus e responde o chamado de Deus, você se tornará participante das promessas do Senhor. Você não era participante, mas agora você torna a ser participante. Os irmãos lembram que a promessa que é condicional,
nós temos que nos posicionar, fazer a nossa parte da mesma forma. Também, seu coração, ele ficou cheio de adoração ao Senhor. Versículo 7. E apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E olha o que diz agora: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Seu coração, ele ficou cheio de adoração ao Senhor. Há um cântico que nós cantamos aqui na igreja, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Meus irmãos, seu coração lhe ficou cheio de adoração ao Senhor. A adoração não é só cantar hinos ao Senhor. Adoração, irmãos, é eu e você nós vivermos uma vida de obediência em conformidade à vontade de Deus para cada um de nós. É nós dedicarmos todo o nosso dia para o Senhor, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de meditação na palavra de Deus, é ter uma vida de comunhão com o Senhor, anunciar as boas novas. E por último, ele anunciou Deus em sua circunvizinhança. Versículo 8: e moveu-se dali para a montanha, do lugar que ele estava, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Além de ele anunciar o Senhor onde ele estava, ele anuncia agora o Senhor neste novo lugar. Quero dizer para você nessa noite: quem responde sim ao chamado de Deus, experimenta a maravilhosa revelação e comunhão com o Senhor. Você lembra como era a comunhão, como era o relacionamento de Adão antes do pecado? Que ele conversava diariamente com o Senhor na viração do dia. Já imaginou que privilégio? Porém, depois da desobediência, essa relação, irmãos, que havia foi perdida. Houve um rompimento, houve uma separação. Mas quem responde sim ao chamado de Deus experimenta a maravilhosa revelação do Senhor e comunhão também com o Senhor. O Senhor tem se revelado a você. Você tem tido comunhão com o Senhor diariamente? Também quem responde sim ao chamado de Deus torna a ser participante das promessas divinas. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Também seu coração se encheu de adoração ao Senhor, e também ele anunciou a Deus, ou melhor, anunciar a Deus passou a ser a sua prioridade a partir daquele dia. Quero dizer para você que Deus ele tem promessas muito especiais e grandiosas para a sua vida. Deus ele tem te chamado, Deus ele tem um propósito, Deus ele quer usar a sua vida, Deus quer fazer de você um vaso de bênção, quer usar a sua vida para anunciar a verdade, a salvação em Jesus Cristo. Porém, depende de você falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida conforme o Senhor quer, onde o Senhor quer, da maneira que o Senhor quiser. Deus ele tem chamado cada um de nós, e Deus tem chamado, um chamado muito especial também para você nesta noite. E o chamado de Deus, meus irmãos, ele requer 3 coisas de mim e de você. Requer fé, para você ouvir como Abraão ouviu e creu na promessa de Deus. Requer obediência e também requer separação. Deus ele quer te dar uma nova experiência de vida. Basta você responder sim para o chamado de Deus. E se você responder sim para o chamado de Deus, você vai experimentar
uma maravilhosa revelação de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar a provisão de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Se você responder sim ao chamado de Deus, você terá um relacionamento diário com o Senhor. Se você responder sim para o chamado de Deus, você vai experimentar, meus irmãos, ou melhor, você se tornará a ser participante das promessas divinas. Se você responder sim para o chamado de Deus, seu coração se encherá de adoração ao Senhor, e a prioridade da sua vida passará a ser anunciar e testemunhar o amor de Deus. Isso se você responder sim para o chamado de Deus. Portanto, Deus ele tem um propósito muito especial para você nesta noite. Porém, a decisão ela é condicional. E a decisão ela é unicamente de você. Ela depende de você. Você está preparado para responder sim para o Senhor? Você está preparado para dedicar a sua vida em servir ao Senhor? Amém? Quero dizer, irmãos, se você tem ouvido a voz de Deus, se o Senhor tem falado com você, quero dizer que o Senhor ele não chama, meus irmãos, grupo, ele chama pessoal, ele nos chama de uma maneira individual. Ele vai falar Maurício, ele vai falar Fernando, ele vai falar Maria, ele vai falar José, ele vai chamar, irmãos, pelo nome. E se o Senhor tem te chamado, não resista, mas entregue a sua vida ao Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir. Quem sabe nesta noite o Senhor tem falado com você. Quem sabe há muito tempo o Senhor tem te chamado e o Senhor tem um propósito especial para você. Quem sabe ajudar na igreja local, quem sabe ajudar nos hinos, quem sabe ajudar na organização da igreja, ajudar com os jovens, ajudar na cozinha, ajudar na limpeza. Eu não sei qual é o chamado de Deus para você, mas o que eu sei, irmãos, é que Deus ele tem um propósito para nossas vidas, e todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Eu não sei qual é o chamado de Deus, mas eu sei que Deus ele tem um propósito para a sua vida. Você pode nesta noite dar um passo de fé e entregar a sua vida por completa na presença do Senhor. Você pode responder ao chamado de Deus: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Deus abençoe cada um dos irmãos. O Senhor ele continua chamando, e o nosso Deus, irmãos, ele tem poder e capacidade para operar milagres na minha e na sua vida. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus, mas depende de mim e de você falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Assim, irmãos, foi o chamado meu quando estava em Santa Maria, Rio Grande do Sul. O Senhor falou assim: Maurício, é você que eu quero, é você, eu tenho um propósito para você. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. E Deus enviou lá o pastor Rômulo, e nós viemos para Cambé, sem saber de quase nada, mas nós confiamos no poder e nas promessas de Deus. E Deus, irmãos, ele tem abençoado e feito coisas grandiosas no TBM lá de Cambé. Faça a prova do Senhor, experimente e receba as bênçãos de Deus na sua vida. Não duvide, mas se posicione nesta noite. Amém? Quero convidar a igreja para se colocar em pé.